Em São José dos Campos, um dos programas que tem marcado a história do rádio da região é o programa Vivência Espírita, apresentado pelo meu amigo Jorge Reis e também pelo Rui Barbosa. Só que eu peguei a mania agora de chegar para os caras que têm programa de rádio e de televisão e tomar o microfone deles. Em vez deles me entrevistarem, como eles sempre fazem toda vez que eu venho a São José, eu que quero entrevistá-lo, já que eu também sou de rádio e televisão. E eu gosto de abusar desses companheiros, porque eles apresentando o programa, nem sempre podem falar muito a respeito deles. Então é preciso que alguém venha e fale. Vocês precisam falar de você. Ah, não fica legal eu falando. Então eu quero falar sobre eles. Jorge Reis é um companheiro de um valor extraordinário. É um artista também, toca o violão e é o grande maestro do Castelã, grupo musical que sempre traz boas páginas espíritas para você. Mas o Jorge é também escritor. Vários livros publicados, CDs, DVDs, muita coisa boa. Mas primeiro eu quero perguntar ao Jorge acerca das experiências que ele tem adquirido com o programa Vivência Espírita. Quando a gente faz programa espírita, é muito comum ter pessoas do Brasil inteiro ligando, esclarecendo as suas dúvidas e depois sempre diz para o apresentador da rádio e da televisão: graças àquilo que você falou dia tal, a minha vida mudou. Muitas vezes dizem: evitei o suicídio por tua culpa. O aborto que estava previsto para segunda-feira, eu vi o seu programa no domingo e desisti graças ao seu programa. Jorge, você já deve ter passado por experiências assim. E conte algumas dessas no Vivência Espírita. Alamar, é com grande alegria que estou sendo entrevistado por você, um dos maiores comunicadores que nós temos na nossa doutrina, divulgador, inteligente, uma pessoa que traz sempre a verdade da codificação espírita para todos nós. E o programa Vivência Espírita só foi alegria nas nossas vidas, na minha e na do meu companheiro, Rui Barbosa, que a gente pode falar isso, o Rodrigo Costa também, que é um jovem que está nos acompanhando hoje, e os demais componentes também que nos ajudam nos bastidores do programa Vivência Espírita. Muitas histórias são interessantes, histórias nacionais e internacionais. Né? Para você ter uma ideia, tem muitas pessoas que estão em outras cidades, já em outros estados, que estão nos ajudando a fazer o programa. Né? E uma história interessante foi um amigo que chegou, ele trabalha comigo, ele chegou para mim e falou: nossa, hoje eu tive vontade, passei numa padaria para tomar um café e tive vontade de gritar, dizer que era seu amigo. Eu falei: mas por quê, rapaz? Né? Ele falou: olha, Jorge, eu estava tomando café e duas senhoras começaram a conversar do meu lado e uma perguntou para a outra: como é que você está? Ela falou: olha, eu estou muito bem, graças a Deus. Estou bem agora. Ela falou: então deu um resultado, você procurou médico, você procurou tudo isso. Ela falou: olha, eu estava indo, sim, na psicóloga, estou fazendo análise, tudo isso. Mas o que me ajudou a sair da grave depressão que eu estava é um programa que passa chamado Vivência Espírita. Foi através desse programa que minha depressão acabou. Comecei a escutar aquelas pessoas daquele programa e parei a depressão acabou. Eu tenho certeza logo, logo que não vou precisar tomar remédio nem nada. Então, são muitas histórias bonitas que eu e o Rui presenciamos já, pessoas que a gente encontra na rua. O Rui visita muitas feiras livres, as pessoas chegam, pela voz, né? Esse dia eu cheguei num consultório para fazer um exame, só que a gente tem que se policiar bastante agora, né, Lamar? Porque as pessoas nos conhecem e a gente às vezes não conhece as pessoas. E tinha 3 pessoas, né? Aí elas ficaram olhando, assim, olharam para mim, eu fiquei sentado, discreto ali, quieto, aí uma moça falou: pela sua voz, você não é do Vivência Espírita? Eu falei: só pela voz ela conheceu, né? E o outro falou: e você também não canta naquele grupo Castelão? Eu falei: canto também no grupo Castelão. Aí pronto, aí começou a conversa ali, muito interessante. Crianças, né, que gostam muito de escutar o programa, que a gente pensa às vezes que não escutam, mas estão ali o tempo todo escutando. Isso que você falou, de pessoas saírem da depressão, de evitarem suicídio, de melhorarem a vida porque escutam. Né? Allan Kardec uma vez recebeu o livro dele de volta, dizendo o seguinte: esse livro salvou minha vida. E se qualquer coisa que nós fizermos, 11 anos que nós estamos com o programa Vivência Espírita no ar, se nesses 11 anos
só um dia o programa serviu para alguém dizer que saiu da depressão por causa disso, nós já estamos realizados com o nosso programa. E é isso que eu penso do nosso programa e tenho certeza que o Rui e o Rodrigo também pensam da mesma maneira. E aquele ouvinte que é adepto de uma outra religião, mas que escuta os seus líderes religiosos dizerem: espiritismo é coisa do demônio, essas coisas não são de Deus, e de repente percebe durante o programa, como percebe ao visitar qualquer centro autenticamente espírita, que o espiritismo não tem nada a ver com demoníaco, com coisa de Satanás. E conta essas experiências, esses ouvintes que de repente, já pensei que o espiritismo é de uma maneira, eu estou vendo que é outra. Outro aspecto interessante também é esse. Por quê, Lamar? Nós fazemos um programa espírita, mas ele é muito mais espiritualista e nós falamos de assuntos sociais, de assuntos políticos, de assuntos de relacionamentos humanos. Nós falamos de tudo no nosso programa, né? Não é um programa exclusivamente espírita. Nós usamos a nossa experiência como espíritas para passar a moral da doutrina espírita, para passar os ensinamentos da doutrina espírita, mas em todos os assuntos relacionados ao ser humano. Mas isso que você falou agora é muito interessante. Por quê? 30% dos nossos ouvintes são espíritas, 70% é evangélico, é católico, é de outras religiões. Pessoas que ligam para o programa, ligam ao vivo ali para nós no programa e dizem assim: olha, eu sou católico, mas eu adoro o seu programa. Eu sou evangélico, mas eu gosto muito do seu programa, eu gosto muito do que vocês falam. E a gente, graças a Deus, meu irmão, continue sendo católico, continue sendo evangélico. O importante é nós não procurarmos as diferenças, a gente procurar o que a gente pensa, as maneiras bonitas de se pensar. Se somos cristãos, então vamos pensar em Jesus de uma maneira ecumênica, né? Então a maioria dos nossos ouvintes são esses. E a gente escuta muita gente na rua, parar a gente na rua para falar: olha, não sou espírita não, viu? Mas o seu programa eu gosto. Uma vez aconteceu um fato também, na porta da rádio que eu parei, era cedo, né? O programa começa cedo, na porta da rádio tinha uma pessoa, eu parei, eu fiquei até com medo, falei: quem é esse homem? Às vezes está querendo até assaltar, né? E aí, quando parou, falou: não, eu estou aqui, quero saber quem é o Jorge Reis e o Rui Barbosa. Eu falei: piorou agora a situação, esse homem querendo saber quem que é. Aí eu falei: não, a gente que apresenta o programa. Falou: não, vim aqui porque eu preciso falar com vocês, eu escuto o programa de vocês direto. Não sei nem que religião que ele era, mas importante também. Outra vez foi num centro espírita que eu fui fazer uma palestra. Quando cheguei lá, tinha um homem, ele era católico, um terção gigante assim do lado, pendurado, aquele terço bem grande, pendurado mesmo, né? Aquele crucifixo grande. E ele diz, aí quando ele falou: você é o Jorge Reis? Eu falei: sou. Estou aqui por causa de você. Eu sou católico, não vou desistir de ser católico, mas como eu escuto muito você falar, resolvi fazer um curso espírita também para aprender. Eu falei: então, você vai se tornar um espiritólico, mas faça o curso, que é muito importante. Escutou no programa e foi fazer o programa lá, foi fazer o curso de espiritismo também. Jorge, você também é escritor e tem vários livros escritos. Dentre eles, este que eu estou na mão e que você está vendo no vídeo aí agora, Entre o Coração e a Razão. O que consta neste livro? O livro Entre o Coração e a Razão é um livro muito mais anímico, né? As coisas estão, eu estou sendo intuído, né? Em muitos temas que nós colocamos aí. Temas falando de Jesus, temas falando da sociedade, temas falando bíblicos, né? Por exemplo, um tema muito interessante que eu acho aí: você acha que Jesus já é o guia da humanidade hoje, né? Você já acredita que Jesus, o reino de Jesus já é daqui da terra? Muitos serão chamados, serei um escolhido. Então são temas assim, com toque de humor, com toque de descontraidade, né? Descontraídos bastante, para as pessoas mais iniciantes da doutrina usarem a razão. Então, Entre o Coração e a Razão é um livro também que a gente coloca assim: olha, quem está entre o coração e a razão sou eu. Eu não estou colocando um livro para dizer que eu estou certo, eu estou colocando um livro de temas para as pessoas refletirem e pensarem: olha, aqui o Jorge está falando uma coisa interessante, ali o Jorge não está falando nada interessante. Então, é esse aspecto do livro que tem sido bem aceito também. Esse é o nosso primeiro livro aí que nós lançamos. Algumas pessoas no meio espírita equivocadamente questionam o animismo e há até quem condene o animismo.
Espiritismo não condena, pelo contrário. O animismo deve ser respeitado. Já que você falou em animismo, obviamente o livro não é uma obra mediúnica, é uma obra sua. Mas, naturalmente, ainda que praticando em animismo, há também uma inspiração espiritual. Eu quero que você fale sobre este detalhe. Alamar, uma coisa interessante para a gente falar é o seguinte: muita gente pensa que só porque o espírito está falando em um centro espírita, ele é mais importante do que a gente, ele é melhor do que a gente. A gente tem que lembrar que a gente desencarna, a gente morre, a gente continua o mesmo. Então, uma das deduções primeiras que Allan Kardec teve foi o seguinte: olha, morreu é igual eu, pode ser melhor e pode ser pior. E eu digo, a maioria dos espíritos que estão chegando no centro espírita hoje são muito pior do que a gente. Então nós temos uma bagagem anímica, que é aquilo que a gente vem trazendo de outras encarnações, o conhecimento que a gente vem trazendo, e que a gente coloca esse conhecimento em prática. A gente usa esse conhecimento que a gente tem, que a gente chama de conhecimento anímico, aquilo que a gente está trazendo. Então muitas vezes o que o encarnado está falando é muito mais importante do que se fosse um espírito desencarnado que tivesse escrito. Outro livro do meu querido amigo Jorge é o Músicas Espirituais, como acontecem. E eu acho que o povo quer saber como é que acontecem as músicas espirituais. Porque quando alguém vai fazer uma música, a música tem a música e tem a letra. O que é transmitido? É a música e a letra, ambas, ou a música é por sua conta e a letra dos espíritos, ou a música é por sua conta e letra dos espíritos? Como é que se processa isso aí? Alamar, esse livro também é um livro onde nós fizemos um estudo das obras básicas, das obras auxiliares que falam sobre músicas, e a segunda parte, que são mais 14 capítulos, é falando como eu recebi as músicas. E outros artistas também, como eles receberam as músicas, exatamente por essa pergunta que você fez, como é que acontece, né? Então a gente diz o aspecto doutrinário como é, e depois eu falo como que foi recebida a música. Eu conto a história como aquela música foi recebida e dizendo qual tipo de mediunidade a espiritualidade se utilizou para passar a música para a gente. Então, um livro também muito bacana, doutrinário, e ao mesmo tempo eu conto as histórias também. Ele é romanceado ao mesmo tempo. Tem também o Minutos de Reflexão do Jorge Reis. É o quê? Livro de mensagens? Como é que funciona ele? O livro Minutos de Reflexão, ele é um livro de frases, né? Frases interessantes, frases para o dia a dia, frases que você abre aleatoriamente e lê, aquela frase que você está passando por um momento assim, intranquilo, às vezes precisando refletir de alguma maneira, e você através de uma frase só, porque às vezes apenas em um minuto é o suficiente, Alamar, para a gente mudar no rumo das nossas vidas. E a intenção desse livro Minutos de Reflexões foi essa. E o mais recente, lá pela editora Dionísio, Campo de Luz, Excursão à Terra. O que vem a ser isso, Jorge? Esse livro é um livro, esse é mediúnico mesmo, esse é um livro psicografado do espírito Aurélio Augusto, né? Que ele é dessa colônia Campo de Luz, trabalha nos departamentos de reencarnação e vem junto com o espírito Pai Joaquim, que é o Pai Joaquim de Aruanda, que vem trazendo ele para uma excursão aqui à Terra. E o foco principal, Alamar, é as drogas. O foco principal que fala é o lado espiritual das drogas, esse mal que tanto assola a humanidade. Porque, Alamar, o Pai Joaquim diz o seguinte, que muitos de nós cristãos vivemos a caça de anticristo. Todo mundo quer dar nome, até Bill Gates já disseram que é anticristo. O pessoal vive caçando. E ele fala, olha, o anticristo está dentro da casa de cada um de vocês não sabem quem que é a droga. Então, dificilmente a gente vai encontrar uma casa no nosso país ou no mundo que não tenha um problema de drogas. E esse é o anticristo que nós temos que combater atualmente, é os vícios e a droga. O Jorge também tem vários CDs gravados e DVDs. Nós vamos mostrar aí no vídeo os DVDs e para quem desejar tanto os DVDs e os livros, para onde deve pedir, Jorge? Olha, principalmente na editora Dionísio, ela tem que foi que editou o nosso mais recente livro, Campo de Luz, mas ele tem todos os outros livros. Entrou no site da editora Dionísio, é só escrever lá no Google, na procura de editora Dionísio, que vai encontrar todos os livros. Em São José dos Campos, encontra na livraria Casa do Caminho, nos Centros Espíritas de São José dos Campos também, encontra
os nossos livros e os nossos CDs também, e através também do Facebook, do Jorge Reis, do Grupo Castelã, vocês também podem fazer o pedido para a gente, que a gente encaminha para qualquer lugar do Brasil e internacionalmente também. Que bom, Jorge, que a espiritualidade te dê muita saúde para continuar espalhando a sua luz.